Desse grupo do Ministério de Casais, surgiu a necessidade de buscarmos ao Senhor junto nas madrugadas. Nós começamos a fazer, era toda sexta-feira, nós tínhamos a vigília. Então, cada sexta era na casa de um, a gente buscava ao Senhor até de madrugada, as crianças dormiam e a gente buscando e tantas coisas nós recebemos do Senhor, né? Veio a pandemia e continuamos fazendo isso de forma online. Mesmo dormindo na tela, né? O Denis babava. Nossa, eu dormia no sofá, ele fazia assim na frente. Ele começava a soprar no Aí eu começava a dormir. Roncando, né? Roncando. E aí a gente começou a fazer a vigília online. E quando a gente retomou para essas reuniões semanais para falar da igreja, uma dessas reuniões acabou indo até muito tarde. Tava chovendo. De repente, no meio da reunião, um grito da Maria de dor. Um grito. Quer contar, filha? Quero. A gente tava fazendo lá a reunião e minha mãe falou assim: filha, vem aqui. Fala pros seus irmãos e se vocês quiserem junto, fala pra levar os cachorros. Aí a gente subiram lá e o Pedro falou assim: vai você e a Letícia pegar. E a gente foi lá, e como tava chovendo, a gente foi pegar guarda-chuva. Eu falei assim: Lê, deixa que eu levo o Greg, ele tá gordo, eu tô acostumado com o peso dele. Você leva o guarda-chuva. Você leva o guarda-chuva e ela: não, deixa que eu leve. Eu: não, fica tranquilo, eu tô acostumada com a gordice A dele. Bia existia? Não. Sim, mas não tava. Desistia. Aí, a Letícia já tinha descido, já tava lá, ficou me esperando. E eu tava descendo bem devagarzinho. Aí, chegando nos últimos degraus, eu escorreguei. Degraus, como eu disse. Eu escorreguei, com o Greg na mão, eu escorreguei. E tinha duas opções. Ou eu soltava o Greg e ele se machucava, se cortava inteiro. E eu não batia a minha cabeça, eu colocava a mão e não batia. Ou eu colocava o Greg meio que no chão, ou facilitava pra ele não se machucar. E batia a cabeça. E eu escolhi bater a cabeça. Olha que cena! É tipo aquelas cenas de videogame. Duas opções. Ou você escolhe bater a cabeça e quase morrer, ou você salva seu cachorro. Eu vou bater a cabeça. Vamos lá. Acho melhor. Aí eu comecei a gritar. Berrei que o vizinho quase chamou a polícia, mas graças a Deus não chamou. Aí meu pai saiu correndo, me pegou, aí me colocou. Não desmaiou. Não, aí antes de eu continuar chorando, eu ia continuar chorando e falei: você não desmaiou? Fiquei pensando: você não desmaiou? Mas tá bom. Aí ele me colocou assim em cima da mesa e começou: vamos levar ela rápido, rápido, rápido. A gente chegando lá, me deu uma anestesia, tanto que eu nem lembrava, parecia que eu tinha dormido. Eu falei, esses dias eu perguntei: mamãe, eu tava dormindo na hora que ele fez o ponto? E eu tava acordada. Eu, tá. E na verdade, eu e o Neto fomos com ela pro hospital e vocês ficaram orando, né? Com as crianças, orando por livramento. E ela bateu uma parte da nuca muito perigosa. Muito séria. Saiu muito sangue, ela abriu assim um taio, né? 5 pontos, bem aqui embaixo. Foi bastante ponto. E claro que nesse momento a gente pergunta, né? Fala: Senhor, eu tava tratando das coisas do teu reino. Eu tava numa reunião falando a respeito da tua casa, da igreja que nós estamos sonhando, do nascedouro dela. Como que isso acontece com a nossa filha? Né? Ali já era o Senhor preparando o nosso coração para tudo aquilo que ia vir, né? A gente já foi percebendo que o negócio estava ficando sério, né? O mundo espiritual estava reagindo. É isso. E a gente percebe no natural quando começam as reações no mundo espiritual. E foi um livramento, né? É uma guerra mesmo. Uma guerra para tentar nos paralisar, porque Satanás ele sempre vai tentar matar antes de nascer. É por isso que nós somos contra o aborto, né? Porque não dá nem a chance da criança nascer. E a estratégia que ele tem é essa. Antes de um projeto nascer, antes de uma igreja nascer, ele já começa ali a tentar azedar tudo aquilo. Mas o Senhor guardou e livrou e foi um testemunho maravilhoso da nossa pastorinha. Outra vez que ela foi pegar o tablet. Também, verdade. Bom, e depois daí, já começamos o primeiro culto. Na verdade, marcamos a primeira célula presencial.
Em janeiro nós fizemos o primeiro culto do Talmidim, do Ministério Talmidim, na última quinta do mês, na época era a última quinta do mês. E eu lembro que foi assim, olha, nós vamos usar essa experiência do Talmidim para ver se a sala do hotel é boa, se as pessoas vão conseguir achar o lugar, estacionar, se o banheiro é legal, se a acústica é legal, sentir o lugar. Daí nós fizemos o primeiro culto do Talmidim em janeiro e marcamos para o dia 10 de fevereiro de 2021 a primeira célula no hotel. Aí era uma quarta-feira, pastor Oséias estava aqui. Sim. Ele veio para dar um treinamento pra gente. Passou a tarde em treinamento. Passou a tarde surrando a gente com conhecimento, né? Chegamos no Espremendo hotel. a gente. Eu olhava, tava todo mundo assim. Ele No desenhou hotel, o numa avião, correria. lembra? Foi daí que ele veio a desenhou. expressão, né? Aí ele Aperta o desenhou. cinto. Eu nunca vou esquecer que ele desenhou o avião lá no Flipchart, explicando pra gente como que funciona uma igreja. Né? Verdade. Do piloto, enfim, das Asas. asas, o motor, e enfim. o que estava por vir. Ele ajudou, assim, ele abriu o nosso entendimento, né, para aquele momento. E eu lembro que nesse dia nós tínhamos convidado, o Neto primeiro, né, e o Neto falava assim, não, a gente vai começar assim bem intimista, eu mesmo vou tocar, eu mesmo vou cantar. Eu, Jesus, me dá sabedoria para eu falar para ele que não vai dar certo. Né? Porque no devocional do salão é um desastre e ele insiste todo mês. Daí eu pedi sabedoria, eu falei, amor, se nós estamos sonhando aqui, nós precisamos apontar aqui. Não dá para você tocar, cantar e pregar. E passar oferta, né? Falei, então, vamos convidar um amigo, tal, enfim. Daí ele aceitou, né? Sobrou dele. Sobrou dele. Daí a gente convidou um amigo nosso pra estar, ele confirmou. Convidamos mais de um mês antes, relembramos ele na semana, no dia 10 de fevereiro, na hora do almoço. O Oséias estava aqui, nós aqui em treinamento. Ele ligou pro Neto e falou, amigo, surgiu uma agenda na ADVEC em São Paulo. E eu não vou ter como não ir. Naquele momento, assim, você sente tudo, né? Você fala, cara, nós somos... Nem começamos, já começamos menor do que a gente imagina, né? né? Levando um não. E foi instantâneo como o Senhor me trouxe à memória a pessoa Dudu. Foi instantâneo. Porque apesar de sermos padrinhos dele, há anos a gente não tinha tempo de mesa, porque pra mim ele estava trabalhando numa igreja. E eu falei, amor, tem o Du. E tava bem, né? O Du da Kelly, ele é ministro. Mas será que ele vai querer vir? Nossa, ele trabalha na igreja tal, né? Eu falei, liga, ué, nós já temos um não. Né? Nós só vamos ter o segundo, qualquer coisa. Né? E o Neto ligou, conta, amor. Eu liguei e falei assim, ô Ed, tudo bem? Você chama ele de Du, eu chamo de Ed, né? Falei, Ed, tudo bem? Ó, tô te ligando faz tempo, como é que anda as coisas, assim, aquela conversa, né? Aquele papinho. Eu falei o seguinte, ó, falar real pra você, tava hoje programado assim, não vai vir e eu precisava de alguém pra fazer o louvor, você topa vir? Faltava tipo o quê, 3 horas? 3 horas. Faltava 3 horas pra chegar, você topa? Ele parou aquele silêncio e falou, vou correr, vai dar, vou. Ele foi com uniforme, ele trabalhava na loja de móveis do sogro, né? Ele foi, levou o teclado e... Teclado não, violão. Violão. Foi o violão primeiro, E fez ele voz e violão. Fez Daí eu voz lembro e quando violão. acabou, ele veio pra mim assim, daquele jeito, né, dele, com a visão, né? Com a visão que ele tem, né, bem ampla, né? Pra todos os lados, ele disse assim, o que é isso aqui? Daí eu, o que é isso, Kedo? Não, o que é isso? que É uma tá acontecendo célula? aqui? É uma igreja, né? O que é isso, né? Falei, eu não sei do ainda direito também o que é, mas eu sei que você tá dentro, né? Você pode vir na quarta que vem? E ele, tipo, eu tô muito dentro, né? Aí que nós soubemos que ele tinha sido, que ele tava numa transição e ele tava numa crise ministerial. E nós não sabíamos. Ele tinha transicionado de uma igreja para outra, não estava bem onde ele estava. Tipo, ele tava tocando baixo. Ele queria se encontrar Ele queria se encontrar, ele tava com uma crise ministerial muito grande. E ele, na hora, ele topou. E tá com a gente até hoje, né? Desde a primeira reunião ele foi resposta de oração mesmo. Ele foi resposta de oração. Só que aí nós tivemos a segunda reunião presencial e logo veio a... Segunda onda.
Segunda onda. Fecha Na verdade, tudo. assim, a pandemia não tinha acabado, porque a gente continuava de só máscara, deu uma mas brecha, veio né? mais um lockdown, né? Mais um Lockdown, né? isso, exatamente. E, tipo assim, a gente teve reunião dia 10 de fevereiro, 17, quando foi pra ser 24 de fevereiro, o hotel comunicou, assim, na hora do almoço, olha, vocês não vão poder fazer. Foi assim. Meu Deus, que correria. E nós não tínhamos ainda o contato de todo mundo. Não. E nós estávamos passando por um processo ministerial onde nós não poderíamos falar desse grupo, anunciar. Nós não podíamos ter ainda... Não é que não podíamos ter, era uma maneira de preservar, né? Era um nascimento. Era um nascimento. Igual quando você recebe o teste de gravidez, você espera há 12 semanas, sabe? Era aquilo, né? Nosso pastor sênior falou, nasce quietinho. Não divulga, não espalha, convida boca a boca. Não tinha Instagram, não tinha nada. Eu com o meu Instagram não podia filmar, podia pôr uma foto, podia pôr nada, né? Parecia que a gente tava... A blogueira impedida. Mas não era um impedimento sadio, né? Sim, pro nosso bem, né? Pro nosso bem. E eu sei que daí nós fomos ligando um por um. E aí o João... Como que foi, João? Atrás. Não, o Neto, acho que foi o Neto que mandou mensagem, falou, João, vai ser online, não sei o quê. Ó, o Ed falou que tem uma mesa de som, porque ele acho que vai tocar e tal, e também tem uma mesa de corte. Eu falei, tem uma mesa de corte, vou fazer com a câmera então. Eu acho que foi, no outro dia, a gente já... Falei, não, vou fazer com a câmera pra ficar top e tal. Não era abrir, tipo, o laptop Cara, e fazer... Acho que eu fiquei... É. Eu fiquei 2 horas montando. Na hora que abriu, dava tanto pau no áudio. A Fer toda vez me avisava, João, tá ruim o áudio. João, tá ruim o áudio. João, tá ruim o áudio. Aí eu cheguei, um dia eu falei, mano... Tá ruim mesmo, A né? Fernanda Não, o louvor sempre dá problema, mas fica até a palavra que vai dar bom. E a galera sempre ficava. E realmente o começo ficava muito ruim. Era Deus falando. E você não tinha Intercede. Já era seu ministério. Não, A tá intercessão. ruim o áudio. Gente, o áudio tá muito ruim. Tá muito ruim, tá baixo, tá desligado. Você sempre ajuda. Aí a gente definiu que ia fazer online, né? Então, bom, a gente não sabe quando vai voltar, vamos continuar no online. E de uma semana para outra, o João Vitor ficava estudando horas, assistindo 1 milhão de vídeos no YouTube, de como aprimorar o áudio, de como aprimorar tudo. E tudo isso pelo Zoom, né? Porque não era tipo uma transmissão de YouTube, não, era uma transmissão dentro do Zoom. Mas isso me capacitou também. Eu acho que eu colho frutos no meu trabalho hoje daquela época, porque o que eu estudei lá eu uso hoje. Hoje tudo que tá montado aqui foi praticamente multiplicado o que a gente usava lá. Olha só. Hoje a gente tava até brincando. Tem até a mesa que a gente usava lá. Tá aqui. A mesa da Maria, que eu já falei, da sua mãe, né, Mar? Falei que tá chato, ela tem que dar pra igreja. A gente vai ter que Que a colocar gente o nome da já igreja. né? usamos tanto que já é nosso. Mas você sabe, João, que isso vai de encontro com a visão da igreja, né? Porque quando nós estávamos construindo mesmo, escrevendo visão, missão, valores, uma das visões, missões da igreja, dos valores da igreja é ajudar os membros a descobrir o propósito e dar destino, né? Esse Zoom na vida do João fez ele descobrir o propósito profissional e deu um destino profissional para ele, né? Então nós começamos a experimentar nos plantadores aquilo que nós íamos pôr um dia na parede. Assim como também dentro de toda essa realidade que nós estávamos passando, começou a ter a necessidade de nós ajudarmos as famílias. Sim, né? Verdade. E foi criado o Maná. Né? O Maná. O Maná nasceu nessa segunda onda, né? Nasceu nessa Foi segunda em onda, 2021. onde que nós pegamos aqui a área do churrasqueiro, lotamos aquela mesa aqui. Nossa, eu lembro. Eu fiquei alimento. separando bolacha. Eu fiquei fechando as caixas. E naquele dia... Criançada trabalhava Tinha no uma brigadeiro, sequência, tinha uma né? sequência. A pessoa do toque fez o encaixe. O Neto, com o problema dele de coluna fechando as caixas, 63 caixas, né? Você lembra? Era muito. Gente, tem fotos disso, né? Temos, Aquele gourmet ali lotado de caixas. Só que isso cresceu muito, né? Cresceu Teve e que foi sair. A gente fazia tendo uma pontos de proporção, arrecadações, Na né? cidade. Na cidade. Tenda. A Teve cidade tenda de de arrecadação. arrecadação.
Ficava nas ruas gritando. Ali na Aqui no auditório do Moinho, Na rua no gritando, salão, que elas lá no loucas. Vértice. O vértice. O que mais? Nós fazíamos ponto de arrecadação para as pessoas levarem, né? Os alimentos e depois montava as caixas, nós distribuía as mesmos? caixas. Teve uma vez que nós fizemos uma carta para cada família. Sem carta. Não, Essa foi boa. Era assim, dava a cesta e a pão da carta. tia Ruth. O pão da tia O pão da Ruth e tia a Ruth. carta. Não podia faltar. E aí colocava a carta dentro da sacola do pão. Era Né? um pão de cebola, né? Aí de repente. Não. Não. Aí de repente acabou os pães e a carta sobrou sobrou mais 40 de 40. mais de 40 cartas. Eu falei, mas o que aconteceu? Aí o Éder falou assim: multiplicou as cartas. Não era pra multiplicar o pão, né? Eles chegaram aqui com um monte de carta. Eu falei, gente, vocês não deram as cartas. Porque daí a carta era uma carta evangelística, né? Sim. Oramos sobre a carta, ungimos as cartas e as cartas. Eles não entregaram as Ele cartas. entregue todas. Não, não entregou todas. Até hoje a gente não sabe. Logo a gente Mistério. Foi pra quem Deus quis, né? Foi Éder? ela. Mas você Nossa, eu vê, né? lembro de você. Você chegou com uma cara de, tipo... Nossa, esqueci. Eu vou levar bronca da... Vou levar bronca. Meu nome é Neto. Meu nome é... Foi o Éder. Meu nome é Neto. Mas com tudo isso, né, capacitou a gente, né, você acabou de falar, né, sobre propósitos, né, sobre destinos, né, e dentro disso, dentro de uma outra visão muito mais aprimorada, né, com outros conceitos, foi criado aí o Ministério Solidário. Então, realmente, em cima disso, né, e hoje a gente tem um dos principais ministérios também da nossa casa. E eu lembro que, na verdade, migrou para sua casa, né, a montagem do Maná, porque nós precisávamos de uma casa fora de condomínio para as pessoas irem deixar a doação. Eu falava, Nara, mas nós vamos divulgar o endereço da sua casa no Instagram. Ah, não tem problema não, pode. Né? A casa dela virou, gente, um furdum. Batia até umas Não, e ali que a capivaras Letícia falando, mãe, não dá pra baixar o volume, eu tô tentando estudar pra prova. Não, e tinha vez que eu acordava com gente entrando em casa pra trazer comida. E você nem O sabia quarto quem dela era. acorda. Tinha gente que eu abria a porta assim da casa e eu de pijama, acabado de acordar. Porque não foi um mês, foram 9 meses. É uma É gestação, uma... Maná. 9 meses. Gente, Fora nove Olha, meses. foi profético, tá? É 9 profético. meses pra depois nascer o trem lá. A área Ele tá raciocinando. E fora que Finalmente também tinha nasceu o bazar, lembra? Nossa, Que aí tinha a área gourmet de casa virou o depósito do Maná. Nossa. E depois tinha um outro espaço que eu esvaziei para receber roupas pra gente também tá doando agasalhos, cobertores. Bom, eu sei que daí, depois disso, nós íamos começar os cultos em maio. Daí o pastor José falou, não, em maio pode começar de domingo. E a gente tem uma cultura na igreja, só começa quando começa o culto de domingo, né? Daí fizemos a arte, lançamos o Instagram, né? Daqui a pouco, do nada, o pastor Jô se liga pro Neto. Neto, não é mais maio, é junho. O quê? Foi assim. Por quê, né? E assim, só pra registrar esse testemunho, né? Isso o quê? Daí o Neto falou assim, não, pastor, então vai ser no primeiro domingo de junho. Tá bom, então primeiro domingo de junho, 6 de junho, que é aniversário da Lelê. 6 de junho, que é o nosso aniversário de igreja, né, que a gente marca. E depois de um tempo, no dia 6 de junho, tinha uma família lá. Daí eu já tinha visto aquela família nos cultos do Talmidim, porque nisso o culto do Talmidim já estava crescendo, né, mensal. Eu falei, nossa, eu conheço, eu já tinha atendido no gabinete e tal. Daí eles nos procuraram, nós tivemos um tempo de mesa com essa família, e essa família nos contou que eles tinham recebido uma promessa de uma profeta. Uma profeta entregou para eles uma palavra em janeiro daquele ano, que em junho eles iam receber uma família espiritual. Eles iam entrar para uma família espiritual. Para eles contarem 6 meses que em junho eles iam... E que quando anunciou FF Pai Querer maio, ela nem se tocou. Quando a Má postou que mudou a data para junho, foi o gatilho para ela lembrar da promessa, né? Ou seja, Deus mudou a agenda da igreja por causa de uma família. Pensa que Deus tinha. Uau. São líderes hoje, né? São
estão se preparando pro pastoreio, estão fazendo seminário, porque nós entendemos que andar na obediência do Senhor nos habilita a acessar promessas mesmo, né? Quem cumpre princípios acessa promessas. Um dos princípios é a obediência. Então, até hoje, perguntar ao pastor José, por que o senhor mudou? Acho que nem ele sabe, lembra, né? eu acho. Mas ele foi Ousado, obediente né? à voz do Senhor e nós obedientes à voz dele, né? Então, isso trouxe pra gente... já no primeiro culto foi lindo, né? Já tava cheio o hotel, né? Daí já tinha banda. Ainda estava trabalhando com inscrição, né? Sim, Porque verdade. tinha que ter aquela O confirmação. sanfonista já tinha termômetro. chegado? Alcunho já. Quem? Sanfona, né? A sanfona. Ah, mas foi logo Mas depois. depois. Tinha aquela cadeirinha lá, o João Pretinho E escorregou. tinha o tal de monta e desmonta aí do hotel. começou. E levava decoração para o hotel, levava som, levava Aí a gente começou a caixas. trabalhar com série, desde o hotel a Séries, gente trabalhava com série. Desde o Zoom a gente trabalhava com Teve isso. sofismas. Verdade. Verdade. Como arrumar a bagunça da minha vida. Como maravilhosa da minha vida, é verdade. Sempre foi Teve uma série de esperança célula, também, com não teve? Eu acho temas, que né? teve. Jardim no primeiro. Mas aí teve uma Mas a série primeira chamada foi- Jardim. Pra quê? Isso, velho. Conta disso. Era Jardim do Éder. Era o Realmente jardim foi do o Éden, Éder. porque o jardim foi lá pra casa. O jardim ficou Você passava na literalmente lá em frente casa. da casa da Nara, assim, ó, na Gente, garagem. é incrível, né? Minha casa era o centro Era o de centro. tudo, né? Tudo Era o Era a bairro, casa mais perto do Era a mais hotel, próxima né? de tudo. Deus nos deu uma cenógrafa Nós ficava que jogando fez bola. toda... Fez toda E vocês, a Silvia, né, que é nossa cenógrafa até hoje, tipo, ai, sim, eu queria um cenário, né, uma série de jardim. Meu, achei que ela ia pôr uma orquídea, né, daqui a pouco ela trouxe o Ceasa. As samambaias. A samambaia pra dar com o pau. Nossa, não Samambaia, aguentava samambaia, ver mais samambaia na minha frente. Tacaram até umas capivaras. Aí a gente tem a série Jardim, a Arca. no A hotel. Arca. Acho que no hotel foram só essas, né? Mas Não, foi- acho que teve mais. Teve mais um, não teve? Teve várias séries. Mas essas foram bem E marcantes. assim, cada série a gente fazia camiseta e nós, panfleto, tudo. A gente parecia, já fazia um negócio gigante. Parecia que era uma mega produção de 4, né? Monta, desmonta, monta, desmonta, monta, E eu tenho- desmonta. Desmonta eu de tenho novo, Eu tenho uma memória, assim, da série Jardim, assim. É uma memória que... Para crescimento também, testificar algumas coisas no coração, né, da gente. E um desses dias, né, naquela correria e cansaço, vai e vem, põe no carro, tira do Porque era carro. monta e desmonta. Monta e desmonta. Era Nosso muitas domingo caixas. era 100% monta e desmonta. Chegava às 7 da manhã, saía às 7 da E saía 2 horas da tarde. Conta, Letícia, sobre esse dia. Então, nós estávamos saindo da igreja, cheia de crianças no carro. A gente ia almoçar E- todo mundo junto. Ia almoçar todo mundo junto. Na época Daí a Mai e o Pedro foi comigo. Que eu lembro, foi comigo e com a Tava mãe. eu. Cheio de coisas Você na entrou mão. primeiro, né? Tava nós três. Eu entrei no meio. Não, foi depois do Ela colocava as cabeças Eu assim. contava. Mas Você tem as esqueceu da crianças, Letícia. cada um com um monte de coisa na mão, né? Até eles carregavam tudo. Cabo, púlpito, Nossa, tudo. gasofilácio, gasofilácio pesado. Mano, que Eu gasofilácio. levava 2 púlpitos assim. Mas já deixava no hotel mesmo já, né? Depois Depois do tempo. depois Não do mais tempo. pegava nada. Deixa ela Mas e aí, contar. deixa ele contar. Então, calma que esqueci. Aí você foi entrar no Ai, carro. Daí eu fui entrar no carro pra pôr as coisas. Nisso, a mãe pensou que já tava todo mundo dentro do carro. E ela foi. Saí. E ela saiu com o carro. Você tava com uma perna dentro e o resto E o resto fora. Eu tava com uma perna dentro do carro e o resto fora. E eu tinha tacado as coisas pra Porque tinha um dentro. fio no meio e não dava pra ficar, né? Eu tinha tacado as coisas no meio e fui tentar andar pra alcançar o carro. Eu lembro que ela parecia queimando o pé assim de skate. Para! A tia Nara indo, mó suave. Achando que tava todo mundo lá dentro, cantando. Daí a roda passou no meu pé. E eu desmaiei no meio da rua. E ela acordou cantando. E na E verdade. tava eu, o Lucas, eu acho que mais alguém que tava no carro. Era eu, meu pai, minha mãe, o Lucas tava junto comigo. Daí a gente desceu A naquela gente rampa. escutou a Letícia.
Não foi eu, foi a Maria. Foi a Maria. Eu Eu lembro que a Letícia, ela caiu no chão. A Letícia Ela foi caiu no marcada. chão. Você não tinha batido a cabeça no... Não, Não, ela foi joelho. apagou do susto Ela que ela apagou. levou. Ela Na verdade, assim, apaguei chegou a arrastar Ela ali, deu uma- né? o carro Uns 2 puxou, metros, né? Uns 2 metros, assim, com o carro. E eu tava no carro atrás, eu assisti tudo, a cena inteira, porque eu tava no motorista e eu vi, porque a ideia era a Nara sair com o carro e eu saio atrás. Quando as meninas ainda entrando e a Nara começou a acelerar, que eu vi a cena, eu presenciei, assim, a roda passando menos de 10 centímetros, assim, da cabeça da Letícia. Foi uma das cenas, assim, mais terrível. E a roda de trás quase passou. Quase passou. E naquele dia, Pra não quebrar o pé. nós chegamos na casa da Nara, né? Foi todo mundo pra lá, uma choradeira. A Nara, quando parou o carro e que ela começou, né, amiga, a chorar. Senhor, eu podia ter matado minha filha. Foi aquele choque, ela branca. E naquele dia foi como um divisor de águas de assim, Senhor, não dá mais. Né? Ficou exaustivo, ficou insuportável o lugar. Cada dia era um acidente. O hotel reclamando muito. Verdade, filho. Poucos Tinha dias até a antes cicatriz, foi não o- é? Bateu na janela. Tava perto, tava mexendo no celular. Vocês, o sobrevivente, né? O DJ. Eu e o João. Mas o Lucas, ele Até o João Pretinho caiu da esteira. Ele foi passar numa janela assim e a janela As crianças, tava quando ele ganhou o aberta. celular, ele tava todo animadinho, Deu a sabe? quina. E começou a acontecer tanta coisa, o hotel começou a reclamar do barulho, também, né, sanfona, um monte de coisa dançando. Começou a aumentar o número de pessoas. Mas As era pessoas- uma igreja muito animada, Animada, né, gente? Até animada. sanfona no hotel. Sempre O lado fomos. bom de tudo isso era que a gente conseguia atingir as pessoas Sim. que estavam hospedadas no hotel, né? É verdade. Que essa era um público que a gente não conseguiria atingir numa igreja normal. A gente estava dentro do hotel e de repente entravam pessoas com as malas, né? Que estavam hospedadas e assistiam o culto. E aí teve uma pessoa que me marcou bastante, né? Que foi a pessoa que aceitou Jesus. Que ele entrou e aceitou Jesus e ele poderia não ter aceitado Jesus se não fosse no hotel, né? Ele era de outro estado, né? Era. E ele foi lá na frente, né? Ele aceitou Jesus e foi com a mala. Então, todo mundo, quem será que é, né? Era um hóspede. Então, se tudo isso que nós vivenciamos foram 6 meses no hotel, que parecia 6 anos, né? Que dá muito... Parecia o povo no deserto, né? Desmonta tabernáculo, monta o tabernáculo, desmonta o tabernáculo. Se uma alma foi atingida, né? A gente sabe que foi muito mais que isso. Mas uma alma... Tem uma família que está com a gente até hoje, que eles estavam reformando a casa e eles estavam morando no hotel. Hoje eles servem com a gente, servem no Solidário, servem no Store. Enfim, uma família muito preciosa. E eles começaram a ouvir o som, né? Eles estavam afastados, iam numa igreja X, por conveniência, quando dava. E eles desceram, voltaram para Jesus. Então, assim, se todo esse trabalho, o olho do Lucas, o livramento da Letícia, se for para uma alma, valeu a pena. Valeu a pena. Mas eu sei que chegou esse tempo, assim, da gente sair daqui de casa, eu, Neto, as crianças, e ir daqui de casa até o hotel, chorando e clamando ao Senhor. Pai, nos dá... Até que um dia o hotel manda assim, ó, vocês vão ficar até dezembro. Não vamos renovar o contrato mais com vocês. Aí a gente falou, mas como assim? A gente paga antecipado. A gente, né? Ele falou, não cabe vocês mais aqui, os hóspedes estão reclamando, era barulho, era movimentação de carro, porque começou a vir muita gente. Aqueles sites que dão nota pro hotel, nossa, tudo xingando o hotel. Barulho. Acho que era culpa do baterista, viu? E aí, realmente, nós íamos orando daqui lá, pedindo, Senhor, nos dá um endereço, nos dá um endereço, nos dá um Você lembra, endereço. minha mãe, ela ficava, tipo, parecia robô. Senhor, nos dá um endereço, nos dá um endereço, nos dá um endereço. Aí ela orava por qualquer lugar que ela achava. Eu parava o carro. Ela parava. Para, Neto, para. Senhor, em nome de Jesus. Né? Aí um dos últimos lugares que a gente viu que deu certo. Como é que é, Lucas? Ungia as gramas também. Derramava óleo de mano. Senhor, se for esse lugar, nós já estamos decretando, né? Aí ela comprou mais uns 7 olhinhos de unção, porque a cada lugar ela gastava um olhinho jogando assim na grama. E
todas as portas fechadas, lacradas, com cadeado, assim, nada dava certo. Até que realmente chegou um dia que o Senhor nos deu uma direção espiritual de um concerto que precisava ser feito. E em 14 dias, exatamente 14 dias, o Senhor escancarou as portas e nos deu um endereço maravilhoso. Um lugar horrível, né, que a gente olhava, cheio de morador de rua, daí tudo era espiritual, né? Ai, tem mendigo aqui porque vai ser uma igreja que vai ajudar muito o morador de rua. Tipo, a gente arrumava. Desculpa. E teve isso, a gente foi entregar sopa, né? Fomos. Sim, muitos. Fomos. E aí o Senhor nos deu no dia... Mas teve uma resistência, não aceitaram nossa proposta. Aí a gente ficou perdido porque estava muito além daquilo que nós poderíamos. E o hotel já tinha decretado a data e de repente nós estávamos sem lugar, só que passou alguns dias, essa proposta que nós fizemos foi aceita da mesma maneira que nós fizemos e a porta se abriu e aí foi começar a reforma. Foi dia 13 de dezembro, peguei aqui a data no dia 13 de dezembro, nós pegamos a chave da Pai Querer, nós já tínhamos secretária, a igreja já aparecia, né? Nossa, já tava tudo, né? A gente, olha, no hotel nós já fazíamos café de novos membros, já tinha cadastro de novos membros com formulário eletrônico, já tinha batismo. Já tinha boa parte dos ministérios já tinha Ministério Kids, já ocupava, porque nós não ocupávamos só a sala de convenção, todas as salas, mais 3 salas lá em cima. Então, assim, a igreja nasceu muito estruturada, né? Com uma visão muito clara, muito alinhada. Nós sempre pensamos com a cabeça grande, né? Então, nós éramos pequenos com a cabeça grande. Sonhos grandes. O ministério o ministério qual eu sirvo, começou ali também, com a tia. Foi quando a tia fez um gesto. E ela falou pro Senhor, se eu aceitar, que seria o início daquele ministério qual ela tinha sido designada, né? E ali começou também o meu ministério, o qual eu sirvo até hoje. Que é a intercessão. O meu também. O seu também? Começou com a Jenny. Caraca. Começou com a Jenny no hotel. Nossa, eu também. A gente chegava mais cedo, tinha que pegar tesoura, a gente corria com tesoura. Corria no mercado, subia lá em cima, cortava. E a gente A Lívia fazia as ficava aulas... brava porque eu cortava os trem torto. E a gente fazia as aulas de batismo antes do culto. Verdade. Tudo isso acontecia. Aí já começou a chegar várias pessoas, né, que estão com a gente hoje. Pastores, líderes, mestres. Nossa, ali realmente o negócio já começou a crescer muito. Teve que mudar a estrutura de aluguel de som, porque a gente alugava de repente tinha que aumentar melhor, porque a banda era maior, e as coisas foram acontecendo de uma maneira extraordinária. Já tinha teatro, já tinha apresentação de Natal. Né? Nós fizemos tudo. Fizemos Dia das Crianças. Fizemos Dia das Crianças. Foi esse dia, né? Foi muito bom. Foi muito legal. Foi muito Aí legal. Nossa, nós brincamos de boot lá. Distribuímos brinquedo em vários bairros carentes da cidade. Gente, muitas era coisas. muito estruturado. Eu não sei como que a gente fazia tanto com tão pouco, né? Se não me falha a memória, os nossos primeiros cultos tinham já de 70 a 80 pessoas. Sim, é verdade. Se não me falha a memória, né, Denis? E que era o Denis que cuidava na época. De voluntários. E nós entregamos lá essa parte do hotel com quase 200 já, né? Foi. Não, pessoal sentando já no chão, já foi. Bom, eu sei que dia 13 de dezembro pegamos a chave e começou a grande obra naquele prédio.